Bom, já tinha o livro, já tinha história, já tinha editora, agora faltava alguém para fazer a ilustração. Eu comecei a pesquisar na internet, no Instagram, por profissionais, encontrei pessoas incríveis, mas eu tinha uma ideia na cabeça. Eu queria aquarela, justamente por ser uma fábula voltada para a primeira infância, para crianças até no máximo 8 anos, então era o que eu queria. A Sheila encontrou a ilustradora perfeita para esse projeto, que é a Becca Lacerda. Tan, tan, tan! Tudo mudou, porque eu sabia que eu queria ela. Quando eu comecei a consumir todo o conteúdo dela, eu fiquei encantada, porque ela trabalha com esse onírico, com essa coisa dreamy, né? Meio sonhadora, uns traços lindos. E os desenhos dela traziam a inocência que eu queria trazer para os meus desenhos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Beca e eu sou a ilustradora do livro Mochileiros da Imaginação, Floresta em Perigo. Bom, vou me apresentar um pouquinho aqui para vocês. Eu tenho 25 anos, sou de Fortaleza, Ceará, aqui no Brasil. E eu sou artista, ilustradora e criadora de conteúdo faz 4 anos. Esse é o meu primeiro trabalho de uma ilustração de livro por completo, né? E é o meu primeiro trabalho de ilustração de um livro infantil. Então, eu estava muito animada para começar esse projeto. Gostei muito do convite desde a primeira vez que ele me foi feito. E ilustrar um livro infantil é uma coisa que eu tinha como meta no ano passado. Então, foi uma grande felicidade quando o convite surgiu e uma grande felicidade fazer parte desse projeto também. E aí conversamos bastante, amei tudo. Você precisa conhecer o trabalho da Becca. Se você não conhece, entra nas redes sociais dela, você vai amar. E ela é muito próxima do público dela também. Ela cria conteúdo o tempo todo, que é muito legal. Então, assim, tudo casava com o que eu estava procurando. E falando sobre o convite para participar desse projeto, a Sheila entrou em contato comigo pelo meu Instagram, que é onde eu posto bastante conteúdo, vídeos, né, fotos sobre desenho, ilustração e várias outras coisas. E aí ela disse que gostava muito do meu trabalho, não só em relação à ilustração, desenho, mas também dos meus vídeos no geral, gostava muito do meu jeito, me encheu de elogios e eu fiquei muito feliz de ter conquistado uma pessoa dessa forma. E aí surgiu o convite para participar do projeto dos Mochileiros da Imaginação e fazer a ilustração desse livro. E eu fiquei muito feliz porque era uma meta que eu tinha para o ano passado. Foi incrível, desde o primeiro momento em que fui convidada para fazer parte do projeto até o momento em que foi ilustrada a última página. Sabe, eu também queria alguém jovem, antenado, que trouxesse essa coisa da arte, da aquarela no papel, tudo trazendo as raízes das coisas, sabe? Mas também não deixasse de lado esse lado tecnológico. Então, quando eu encontrei a Becca, foi o casamento perfeito. E aí eu mostrei para Ana. E a Ana adorou também. Que é uma fofa, uma querida, super dedicada. Ela entendeu o projeto, se comunicou, o que é muito importante. Quando você faz um projeto colaborativo assim, um projeto que é o we, que somos nós que estamos desenvolvendo, é muito importante que haja essa comunicação. Então aí nós entramos numa segunda fase, né? Uma vez que ela concordou, começamos a fazer algumas reuniões, trocar ideias e tudo mais. Como eu fiz? Antes de falar com ela, eu já tinha estruturado numa plataforma que ajuda a desenvolver imagens e tal, tudo mais. Eu montei todo o livro, com as imagens do banco de dados dessa plataforma, para eu ter uma ideia de como eu queria. Mas eu queria também que a Becca tivesse o espaço para criar da maneira que ela quisesse, sabe? Eu não queria limitar, tipo, ai, copia isso, porque nem era essa a intenção. Era para ela entender o que eu tinha dentro de mim. E a partir dali, a gente poder construir juntas. Bom, a Sheila começou a me explicar como é que seria esse livro e a primeira coisa que ela me explicou é que seria um livro bilíngue, né? Seria em 2 línguas, inglês e português. E eu achei isso genial. Ela também tinha me explicado que os personagens seriam quase todos animais, né? Animaizinhos da floresta, o que eu amei, porque eu adoro desenhar animais. É a minha principal inspiração, assim, para desenhar. Desde criança eu gosto muito de desenhar bichinhos, eles são minha paixão. Tanto que tenho 8 gatinhos, inclusive, ó. Tem uma participando da gravação aqui comigo exatamente agora. Mas então ela me explicou que seriam a maioria personagens animaizinhos e que teria uma personagem humana, que é a Sheilinha, né? E foi exatamente assim.
o processo. Nós construímos juntas, sempre com espaço para ouvir uma outra, sempre agregando a ideia da outra, sabe? Ou transformando a ideia da outra. Então a gente montou um grupo entre Sheila, Becca e eu, e ali a gente dava ideias, trocava comentários, dava pitaco uma na ideia da outra, e foi surgindo o livro, as ilustrações, os personagens. E aí, na primeira reunião, a gente foi definindo ali mais ou menos como que seria, fomos definindo algumas ideias, ela me mostrou um rascunho de como ela tinha imaginado mais ou menos, e a partir daí a gente deu início no processo da ilustração. Foi super fluido, foi maravilhoso. A Becca é uma pessoa queridíssima, sabe, inteligente, talentosa. De primeiro, eu já gostei muito da história, por ser uma história na floresta, né? Uma história com conscientização ambiental, que eu também adoro. Então eu fiquei muito feliz de cara, assim, já ter gostado da história, né? Bom, eu sou aquarelista e, como vocês sabem, aquarela é tinta e papel, né? E aí eu não queria abrir mão do efeito da aquarela, e também a Sheila conversou comigo e informou que ela é uma grande fã aí das pinturas em aquarela. Então eu pensei que precisava fazer as ilustrações do livro em aquarela tradicional, tinta e papel. A aquarela pode ser reproduzida digitalmente e algumas partes do livro foram feitas no digital, né, com a caneta digitalizadora e o computador, mas a maior parte dele foi feita no papel e na tinta mesmo. É tanto que, olha só, o tanto de papel que foi utilizado para compor as ilustrações do livro. Tem bastante papel aqui. Mas foi muito importante para a gente, na hora de imprimir essas imagens no livro, manter a essência. Então, no livro, você vê marcas do papel, sabe? E hoje em dia tudo é tão digital que é lindo também. E que, inclusive, a Becca usou esses elementos do digital também. Mas a gente quis manter a coisa do papel, sabe? A Becca criou a personagem mochileira Sheilinha e a Crystal. Gente, é a coisa mais linda do mundo. A primeira parte desse processo de ilustração foi definir alguns personagens, como que seria o estilo deles, como que seria a caracterização física, né? Principalmente da Sheilinha e da Crystal, que são as principais personagens dos mochileiros da imaginação, né? A principal marca. Então tem até aqui o primeiro protótipo da Sheilinha, que depois veio a ficar assim. Também definimos a Crystal, as mochilas. E aí, essa foi a primeira etapa. Depois a gente partiu para a história do livro mesmo. E uma parte interessante desse processo de ilustração é que cada personagem ele foi pintado em uma parte da folha tradicionalmente, separadamente. E aí depois foi tudo colocado juntinho nas páginas do livro, nos cenários. Olha só, frente e verso. Cada personagem foi pintado separadamente para ser colocado na ilustração final depois. E a maior parte dos cenários foi feita também tradicionalmente, né, na tinta mesmo, porém no preto e branco, em tons de cinza, né, porque eu coloria digitalmente para poder fazer se precisasse fazer uma alteração depois de cor, de tamanho, espaçamento, digitalmente ficaria mais fácil. Então, essa foi a estratégia que eu usei para colorir a maior parte dos cenários, né, que tem no livro. Alguns foram feitos 100% no digital, alguns foram feitos mesmo direto com o personagem, mas a maior parte foi feita nesse processo aqui. Gente, tá muito lindo. Becca, que achado. E a partir de agora, Dona Becca já sabe, os próximos livros infantis da WeBook serão ilustrados por você. E eu sinto que eu tive uma sorte muito grande nessa minha primeira experiência ilustrando o livro infantil, porque a Ana e a Sheila foram maravilhosas comigo, sempre muito colaborativas, sempre abertas para ouvir sugestões, né? Então era tudo muito democrático. Sinto que a gente teve ali muito sentido de união mesmo para conseguir fazer esse projeto funcionar e dar certo e que tudo ficasse da melhor forma possível. Foram muito compreensivas comigo também por ter sido a minha primeira experiência, porque tinha coisas que eu fui aprendendo no processo mesmo da ilustração do livro, mas foi uma experiência enriquecedora e eu tenho muita gratidão pelas meninas por terem me acompanhado nesse processo. Bom, pessoal, essa
foi a Beca Lacerda. Eu não vejo a hora de vocês verem o resultado dessa obra de arte. E essa é uma parceria que só está começando, porque a gente não mexe em time que está ganhando, né? Eu vou atualizando vocês com todas as informações nas nossas redes sociais, então fiquem ligadinhos, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!